feliz sábado. Muchas gracias, buen día, feliz sábado. Vamos começar com a oração. Vamos a empezar con una oración. Deus, de novo, estamos muito agradecidos pela oportunidade de estudar Dios, nuevamente estamos muy agradecidos por la oportunidad de estudiar e muito agradecidos pela presença de tantas amigas e amigos. y también te agradecemos por la presencia de tantos amigos y amigas. A gente deseja continuar aprendendo, Deseamos seguir aprendiendo entregamos as nossas mentes, nossas vidas nas suas mãos. y entregamos nuestras mentes y vidas en tus manos. Em nome de Jesus, amém. En el nombre de Jesús, amén. Eu gostaria de começar com um breve resumo do que a gente conseguiu falar ontem. Me gustaría empezar con un resumen rápido de lo que hablamos ayer. Aí a gente relembra onde foi que a gente ficou. Así podemos recordar dónde quedamos. Uma das primeiras coisas que a gente conseguiu conversar O las primeras cosas que pudimos hablar é que a gente tinha, em algum momento, três opções de data para o decreto dominical. es que en algún momento tuvimos tres opciones de fecha para la ley dominical A gente conseguiu tirar a informação de que, nas três opções, a principal fonte era Atos 27. y pudimos lograr sacar la información de que para las tres opciones la fuente principal era Hechos 27 Com certeza havia outros elementos proféticos aqui, y seguramente había otros elementos proféticos acá, mas naquilo que diz respeito a marcar tempo, pero todas con, vieram de Atos 27. pero con respecto a la marcación de tiempo, todos vinieron, todas vinieron de Hechos 27. Daí a gente conversou, mas a gente precisa a fonte segura e certa para tirar essa informação. Pero en nuestra charla dijimos que necesitábamos la fuente segura y correcta para esa información. E ficou claro que é dos livros de Daniel e Apocalipse onde a gente consegue a noção de que existe um decreto dominical. Y estuvo claro que es desde los libros de Daniel y Apocalipsis que sacamos la idea de la ley dominical. Então, se esse é o livro que é a fonte mesma da noção da ideia de um decreto dominical, Entonces, si esos libros son la fuente de la idea de la ley dominical, é neles que a gente deveria encontrar também a, a marcação de tempo. es en ellos donde tendríamos que encontrar la marcación de tiempo. Falamos de Daniel 11:41, Hablamos sobre Daniel 11:41, a terra gloriosa que é conquistada. la tierra gloriosa que es conquistada. Sabemos que é sobre o decreto dominical. Y sabemos que tiene que ver con el decreto dominical, Mas nada muito é, específico com relação a quando. pero nada muy específico con relación a cuándo. Só que é depois de 1989. Mas disso a gente não sabia. Solamente sabríamos decir que esto es después de 1989 y nada más allá de eso. Então, Daniel 11:41 não parece ser o lugar é, apropriado para encontrarmos o tempo específico do decreto dominical. Entonces, Daniel 11:41 no parece ser el lugar más apropiado para que encontremos el tiempo específico para la ley dominical. E lembre-se que temos 35 anos falando desse verso. Y acuérdense que hace 35 años que hablamos de ese versículo. Temos refinado a nossa compreensão dele, Pero hemos refinado la comprensión que tenemos sobre él, só que a gente não consegue tirar até hoje algo que nos diga sobre tempo no verso 41. pero hasta hoy no logramos sacar algo que nos hable de tiempo en el versículo 41. Vamos para o segundo lugar onde a gente consegue
o decreto dominical Apocalipse 13. Entonces fuimos al segundo lugar en que encontramos a Daniel sobre la ley dominical, que es Apocalipsis 13. Essa besta que sofre algum tipo de mutação de cordeiro para dragão. Tenemos la bestia que sufre algún tipo de mutación que pasa de cordero a dragón. Aqui, o decreto dominical não é a conquista de um reino, como no exemplo anterior. Acá la ley dominical no es la conquista de un reino como pasa en el ejemplo anterior, Aqui é a transformação que sofre essa entidade, sino la transformación que esa entidad sufre de cordeiro para dragão. de cordero a dragón. Continua aberta a pergunta: e qual é o momento em que ela vira dragão? Entonces sigue abierta la pregunta, ¿en qué momento se vuelve un dragón? Poderíamos dizer que esse cordeiro vai aos poucos perdendo essa identidade boa, Podríamos decir que el cordero va de a poquito perdiendo su buena identidad. em algum momento fica irreconhecível En algún momento se vuelve irreconocible e agora é chamado de dragão. y ahora se le llama dragón. Quando deveríamos escolher esse ponto? ¿Cuándo debíamos elegir este punto? Quando a gente poderia dizer que os Estados Unidos virou um dragão? ¿Cuándo podríamos decir que los Estados Unidos se volvieron un dragón? Seriam só conjecturas, porque a gente ainda não tem um elemento de tempo. Esto serían simplemente conjeturas porque no tenemos un elemento de tiempo. Temos vários momentos na história onde poderíamos dizer os Estados Unidos está muito ruim agora. Hay muchos momentos en la historia en que podríamos decir los Estados Unidos están muy mal ahora. Mas qual seria esse momento? Ainda não conseguimos tirar desse capítulo. Pero ¿cuál sería ese momento? Todavía no logramos sacarlo de ese capítulo. Até agora, dois exemplos dos quais conhecemos bastante. Hasta ahora tenemos dos ejemplos de los cuales conocemos mucho. E depois a gente chega no terceiro exemplo. Y entonces llegamos al tercer ejemplo, Outro lugar da Bíblia onde o decreto dominical é falado. otro lugar en la Biblia en que el decreto dominical es mencionado. E de cara a gente sabe que é um capítulo que a gente não compreende muito bem. Y fácilmente comprendemos que es un capítulo que no comprendemos bien. Uma das coisas que sabíamos Una de las cosas que sabíamos é que, assim como nos exemplos anteriores, esse ponto é o decreto dominical, es que, como en los ejemplos anteriores, este punto es la ley dominical. a gente pode falar a mesma coisa da chegada do sétimo reino. Y podemos decir lo mismo de la llegada del séptimo reino. É a chegada desse sétimo reino que marca o decreto dominical. Es la llegada del séptimo reino lo que marca el decreto, la ley dominical. O que não sabíamos é exatamente o que marca a chegada do sétimo. Lo que no sabíamos es exactamente lo que marca esta llegada del séptimo. A gente sabe que a besta era, Sabemos que la bestia era, e é esse período aqui do 1 ao 5. y sabemos que esto se refiere a ese periodo del 1 al 5. Sabemos que tem um período em que a besta está morta, não é? Sabemos que hay un periodo en que la bestia está muerta, que no es. A gente sabe que se refere, se misturarmos com Apocalipse 13, Y sabemos que si lo mezclamos con Apocalipsis 13, se se refiere, refere a, a parte da história em que domina o cordeiro. se refiere a la parte de la historia en que el Cordero domina, Ele é bom, en que es bueno. não tem um reino ruim dominando a terra. No hay un reino malo dominando la tierra. Então, o sexto reino, a gente já sabia que é o cordeiro. Entonces, el sexto reino ya sabíamos que era el Cordero. Por isso diz, e a besta não é. Por eso dice, la bestia no es.
Mas ao mesmo tempo, o sexto reino é a sexta cabeça daquela besta. Pero al mismo tiempo, el sexto reino es la sexta cabeza de aquella bestia, Assim como cada um dos reinos é uma cabeça dessa besta. así como cada uno de los reinos es una cabeza de esa bestia. Então temos uma besta que sempre é denominada como sendo ruim, má, Entonces, entonces tenemos una bestia, una que es siempre denominada como mala, mas tem um período dela em que é chamada que ela não é, ela não está ou está morta. pero hay un periodo en que se dice que ella no está, que está muerta. E ontem, quando fiz a pergunta de o que faz que a besta seja ou não seja, Y ayer, cuando hice la pregunta sobre qué hace que la bestia sea o no sea, nos obriga a entender o símbolo desse ser humano que está montando a besta. eso nos obliga a entender el símbolo de ese ser humano que está montando a la bestia. E a gente precisa usar a metodologia voltar para o natural Y tenemos que usar metodología, volver a lo natural e saber que são dois elementos juntos, uma pessoa e um animal. y saber que son dos elementos juntos, una persona y un animal. Eu usei o exemplo dos povos nativos, Yo usé el ejemplo de pueblos nativos, que pela primeira vez vieram pessoas montando cavalos. que por primera vez vinieron gente montada a caballo E essas pessoas vieram para matar, para destruir. y que las personas vinieron para matar y destruir. Povos nativos só sabem que aquela coisa não saberiam descrever o que é. Los pueblos nativos solo sabían que se trataba de una cosa, pero no sabrían describir qué era. Aquele animal com uma pessoa em cima era ruim. Sabían que aquel animal con una persona montada era malo, Mas quando esse animal não tinha uma pessoa montando, não havia nenhuma ameaça. pero cuando ese animal no estaba montado, no había ninguna amenaza. A besta, em Apocalipse 17, deixa de ser besta quando não tem a pessoa que a monta. La bestia de Apocalipsis 17 deja de ser una bestia cuando no tiene ninguna persona montada. A personagem principal de Apocalipse 17 é a mulher, Y el principal personaje de Apocalipsis 17 es la mujer. que diz que ela é genocida, ela mata o povo de Deus, ela está embebedada da sangue dos santos. Y se dice que es genocida, que mata al pueblo de Dios y que está embriagada, está ebria por la sangre de los santos. Então, quando observamos de novo as sete fases dessa besta, Entonces, cuando observamos nuevamente las 7 fases de la bestia, o que fica claro é que na sexta fase não está a mulher. lo que queda claro es que en la sexta fase no está la mujer. Por isso existe uma sexta cabeça, mas diz que a besta não é. Por esto existe una sexta cabeza y se dice que la bestia no es. Isso nos leva ao ponto em que o decreto dominical Y esto nos lleva al punto de que el decreto dominical, la ley dominical, é aquele momento em que aquela mulher monta a besta de novo. es el momento en que aquella mujer monta a la bestia otra vez. O retorno dessa mulher. El regreso de la mujer. Essa era uma definição de decreto dominical que até hoje, ou até recentemente, não tínhamos. Y esta es una definición de ley dominical que hasta muy recientemente no teníamos. Tínhamos que o decreto dominical é quando a terra gloriosa cai, é conquistada pelo Rei do Norte. Lo que sí sabíamos es que la ley dominical es cuando la tierra gloriosa cae y es conquistada por el rey del norte. Sabemos que o decreto dominical é quando aquela nação boa, como de cordeiro, é transformada em um dragão.
Sabemos que esto pasa cuando la buena nación del cordero se vuelve un dragón. Mas agora sabemos que é que aquele poder denominado pelo animal forte, que é a besta, quando é montado de novo, é o decreto dominical. Pero sabemos que aquel poder fuerte, cuando es montado nuevamente, es que oh, me perdí. É, marca o decreto dominical. Es lo que marca la ley dominical. Então a gente está obrigado a entender bem esse símbolo de uma pessoa montando uma besta. Pero entonces tenemos la obligación de entender bien el símbolo de una persona que está montada en una bestia. E como em toda parábola, isso está baseado num exemplo natural do cotidiano humano. Y como cualquier parábola, esto está demostrado en un ejemplo natural del cotidiano, del día a día del humano. E seres humanos, a gente discutiu ontem, monta alguns animais. Y como discutimos ayer, el ser humano monta algunos animales. Na história, reinos foram conquistados pela junção do humano com animais. En la historia, reinos fueron conquistados por la unión entre humanos y animales. A gente já estudou muito a história de Pirro, como conquistou outras cidades usando os elefantes. Ya estudiamos mucho la historia de Pirro, cómo conquistó otras ciudades utilizando elefantes. E poderíamos trazer muitos mais exemplos. Y podríamos traer muchos otros ejemplos. E perguntei ontem, Y por ayer que, pregunté. por que a gente, na história humana, tem montado esses animais? Y ayer pregunté, ¿por qué en la historia humana hemos montado a estos animales? A maioria de vocês falou que o animal é forte, Y la mayoría de ustedes dijo que los animales son fuertes, é, são rápidos son rápidos e são maiores. y son más grandes. Nessa relação humano-besta, En esa relación humano-bestia, ou seja, animal montável, o sea, animal montable, a besta tem para oferecer essas três coisas. la bestia ofrece tres cosas. É por isso que o elemento humano procura a besta, porque não tem essas três coisas. Y es por eso que el elemento humano busca la bestia porque no tiene esas tres cosas. Nessa relação, o que o elemento humano contribui? En esa relación, ¿con qué contribuye el elemento humano? Pergunta para vocês. Una pregunta para ustedes. con las ideas, con la ideología. Com as ideias e a ideologia. Vou colocar ideias aqui. Voy a poner ideas acá. Para governar também, Não Con el entendi. para Pode falar. gobernar también. para governar. Mas o que contribui? Entendi o que pode acabar acontecendo, mas com o que contribui? Pero ¿con qué contribuye? Yo entiendo que eso puede pasar, pero Com ¿con qué ideologia, né? contribuye? Con la ideología. Ideias de novo, beleza? Mas vocês estavam Ideas falando do nuevamente, natural? pero estamos nosotros hablamos de lo natural. Estamos falando do natural. Sí, de lo natural, Porque no sé qué ideología podría dar a un animal. porque no sé qué ideología podría llevar un animal. Sí podría darle un propósito, un trabajo específico.
fomentar uma habilidade. pero sí un propósito, un trabajo específico o una habilidad. E quem contribuiu isso, Mati? Não entendi. ¿Y quién contribuye con eso, Mati? Yo no entendí. O sea, o ser humano a o animal. Propósito. El ser humano contribuye con eso para el animal. É um trabalho específico, uma direção. Un trabajo específico, una dirección. Ideias, propósito. Bueno, ideas, propósito. Alguém mais tem algo a dizer? Nessa relação humano e animal montável, com o que contribui o ser humano? Bueno, ¿alguien más tiene algo a decir en esa relación del humano con un animal montable? ¿Con qué se contribuye el ser humano? Que tem o humano que o animal não tem? ¿Qué tiene el humano que no tiene el animal? Control completo. El Discernimento. completo control o discernimiento. Inteligencia. Vou Seria colocar dizer, seria dizer que inteligência. Pode falar. eu iria colocar, né, o animal como irracional, o humano como racional, então com inteligência, ele exerceria o controle dessa força, o domínio neste animal, controlaria esse animal. Yo Uhum. diría que el animal es irracional y el humano viene con la inteligencia y con el dominio. Então, no nível simples, porque a gente sabe que animais têm inteligência, Entonces, a un nivel simple, porque sabemos que los animales tienen inteligencia, ela não é comparável à inteligência humana. que no es comparable a la inteligencia humana, É, Então, a gente faria o humano, quando vai ter uma relação com esse animal para montá-lo, diríamos que el humano cuando va a tener una relación con ese animal para montarlo, vai ser uma relação de controle. será una relación de control. O animal se deixa controlar. Y el animal se deja controlar. É como se o humano exerce uma influência que o animal não consegue rejeitar. Es como que el humano ejerce una influencia que el animal no puede rechazar. E como o humano é a pessoa que tem muitas ideias e propósitos e inteligência, Y sabiendo que el humano es la persona que tiene inteligencia, propósitos, é, o humano vai ser o elemento que decide para onde ir e o que fazer. el humano entonces será el elemento que decide a dónde van y qué van a hacer. E a força é, vai ser contribuída pelo animal. Y la fuerza será una contribución del animal. Então, a junção das duas coisas faz que possam fazer coisas grandes. Entonces la unión de las dos cosas hace posible que hagan grandes cosas. O sétimo reino El séptimo reino é marcado pelo momento em que a mulher má monta a besta. es marcado por el momento en que la mala mujer monta la bestia. Então, ela recupera aquela coisa poderosa Recupera esta cosa poderosa e ela contribui com aquelas coisas que ela tem, sua inteligência, suas ideias, seu propósito. y contribuye con las cosas que tiene, su inteligencia, su propósito. Então, a gente precisa falar um pouco, não mais do natural,
Y entonces tenemos que hablar un poco ya no de lo natural, porque já conseguimos definir bem o natural. porque ya logramos definir bien lo natural. Já sabemos que a mulher é o elemento humano Ya sabemos que la mujer es el elemento humano e já sabemos que a besta, trocar de cores, é o animal. y ya sabemos que la bestia es el animal. Já sabemos no natural com que contribui cada quem. Ya sabemos en lo natural con qué contribuye cada parte. Precisamos definir então o que é a besta. Tenemos entonces que definir qué es la bestia, Esse elemento poderoso que a mulher tanto deseja, ese elemento poderoso que la mujer tanto desea, dos quais são sete. de los cuales son 7. Podemos trazer mais versos para contribuir com o que eu vou falar, Y podemos traer más versículos para contribuir con lo que voy a decir, mas uma definição geral do que a besta seria, pero una definición general, lo que sería la bestia, sabendo que é a parte que contribui com a força e com o poder, sabiendo que se trata de la parte que contribuye con la fuerza y el poder, é que em cada um dos sete reinos, es que en cada uno de los 7 reinos sempre há uma instituição política. siempre hay una institución política. Dependendo da época, são tronos em monarquias, né? A depender del tiempo, pueden ser tronos o monarquías. Em outras épocas, é simplesmente a presidência, En otros momentos, simplemente la presidencia. porque não se chama mais de tronos, Ya no se dicen tronos, mas seja trono, seja presidência, é uma instituição política. pero sean tronos o presidencia, se trata de una institución política. Essa instituição política, ela é poderosa. Y esa institución política es poderosa. Tem muitos tipos de instituições políticas. Y hay muchos tipos de instituciones políticas. Um partido, por exemplo, é uma instituição política, Por ejemplo, un partido político es una institución mas política. será que um partido tem a força simbolizada pela besta? Pero un partido político tiene la fuerza que simboliza la bestia. Então a gente vai para cada um dos reinos e procura qual é a instituição política mais poderosa de cada uma. Entonces vamos a cada uno de los reinos y vemos cuál es la institución política que representa cada uno. A mais poderosa de todas. La, m- Em, e em cada um dos exemplos é a cadeira do poder. la más poderosa de todas y en cada uno de los ejemplos sería la silla más poderosa del poder. Então, se vamos para a besta de Babilônia, Entonces, si vamos a la bestia de Babilonia, é o trono de Babilônia. tenemos el trono de Babilonia. Então, a gente pode usar uma simbologia diferente. Podemos usar entonces una simbología distinta E eu vou colocar uma cadeira. y voy a poner acá una silla, Uma cadeira muito poderosa. una silla muy poderosa. E acontece que a mulher senta na besta. Y pasa que la mujer se sienta en la bestia. E aí a gente se senta em cadeiras também. Y también nos sentamos en sillas.
Em, se vocês puderem abrir Apocalipse 17 e 9, Si pueden abrir en Apocalipsis 17:9, eu vou colocar Apocalipse 17 e 9 aqui. voy a poner Apocalipsis 17:9 acá, Diz o seguinte: que dice lo siguiente. Aqui há sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Solo un momentito. Tudo bem. Esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Então a mulher se senta nessas 7 cabeças. Entonces la mujer se sienta en estas 7 cabezas, Depois são chamadas de montes. que luego dice, se dice que son montes, Vamos tentar definir agora o que é a mulher. son montañas. Vamos ahora a intentar definir qué es la mujer. Porque a besta tem que ser a instituição política de maior poder em cada um dos reinos. Porque la bestia tiene que ser la institución política de más grande poder en cada uno de los reinos. A gente está botando a cadeira, nos referindo a trono ou a escritório presidencial, dependendo da época. Estamos acá poniendo la silla, refiriéndonos a tronos, a la oficina presidencial, para cada momento de la historia. E agora vamos falar da mulher. Tem 2 mãos levantadas. Y ahora vamos a hablar de la mujer. Tenemos 2 manos alzadas. Não lembro quem levantou primeiro. No me acuerdo quién levantó la mano primero. Foi eu, Pedro. Eu tenho uma breve observação. Pues yo tengo Opa, una rápida observación. Apenas para complementar esse argumento, Simplemente para complementar la argumentación, sempre me ajuda a entender dentro de um contexto de língua, não? Em termos linguísticos, en términos lingüísticos, siempre me ayuda a comprender que quando nós nos referimos, por exemplo, ao papado, a gente fala de uma forma muito geral, né? O papado. de que cuando nos Uhum. referimos, por ejemplo, al papado, hablamos de manera muy general. Mas se você for procurar o site, né, o quem representa de fato essa instituição, Pero si vas al sitio web y buscas qué representa esta institución de hecho, vão se referir à Santa Sé. se referirán a la Santa Sed. E Sé apenas sendo uma palavra para trono. Y la Santa Sede, el sede, simplemente siendo una palabra que se refiere al trono o Você silla. está cortando o áudio dele, eu não estou ouvindo. Vocês estão ouvindo? Vocês eu estão me também não estou escutando ouvindo. bem? Eu tô. Eu vou Falhou um pouco, para repetir. mim falhou. Santa Sé, essa palavra significa a santa cadeira, o santo trono. Entonces voy a repetir. Santa Sede significa, esa palabra sede se refiere a trono o silla. Outro contexto, para quem sabe o inglês, En otro contexto, para los que saben inglés, quando você tem um comitê, uma organização, cuando tienes una organización o un comité, a pessoa que está
na posição mais alta, que está lidando essa organização, esse comitê, La persona que está en la posición más alta, que está liderando ese comité, em inglês se chama chair, apenas chair, como cadeira. en inglés se llama chair, que la traducción sería simplemente silla. Então, e no português se traduz apenas como presidente. Y en portugués lo traducimos como presidente. Então, essa simbologia, né, de uma cadeira ser é, esse poder mais alto, né, esse é igual à pessoa, né, não é nada novo. Entonces, la simbología de que la silla es la simbología de una persona que está con mucho poder en la posición más alta no es algo nuevo. Só isso. Esto es todo. Muito obrigado. Muchas gracias. Gabi? Gabriela, Eu tinha uma pergunta, yo tenía una pregunta, mas eu vou deixar você avançar um pouquinho mais com o estudo. pero voy a dejarte avanzar un poco más con el estudio. E se você não mencionar, eu faço a pergunta mais no final, tá? Y si Ok. no llegas a hablar sobre eso, entonces voy a hacer la pregunta un poco más al final. Só porque eu acho que talvez você mencione agora falando sobre a mulher. Simplemente porque creo que vas a decirlo ahora cuando hables sobre la mujer. Tá bom. Vamos fazer assim. Ok. Em, Vejam que até agora a gente não está tentando trazer mais coisa do que o natural já nos disse. Entonces, dense cuenta que hasta ahora no estamos intentando hablar más allá de lo que lo natural nos dice. O animal é aquela coisa forte e poderosa, El animal es esta cosa fuerte y poderosa na qual humanos se sentam e controlam e cumprem seus propósitos. en la cual los seres humanos se sientan, controlan y cumplen sus propósitos. Seja que você quer chegar mais rápido a um local ou você quer lutar numa batalha. Sea que quieras llegar más rápido en algún lugar o que quieras pelear una batalla. Então, quando a gente vai para besta, que a gente sabe que é um dos reinos, cada um dos reinos, Entonces, cuando llegamos a la bestia, que sabemos que es cada uno de los reinos, a gente procura qual é o elemento mais poderoso de cada um dos reinos. buscamos cuál es el elemento más poderoso de cada uno de los reinos. E é da onde saem todas as ordens, a fonte do poder. Y desde ahí es donde salen todas las órdenes, las fuentes del poder. Que poderíamos dizer que é, é o trono daqueles reinos. Que podríamos decir que se trata de los tronos de esos reinos. Esse trono tem a capacidade de jogar três pessoas para o forno, Y ese trono tiene la capacidad de tirar 3 personas al horno. ou tem a capacidade de criar uma estátua e que todo mundo adore. O tiene la capacidad de crear una estatua y que todos la adoren. De amanhã declarar guerra contra o Irã e guerra vai começar. De mañana declarar guerra contra el Irán y que mañana la guerra empiece. Não tem outra instituição política com essa capacidade. No hay otra institución política con esa capacidad. E a mulher deseja essa instituição política. Y la mujer desea esta institución política. Então agora a gente quer perguntar: e o que é a mulher? Y entonces ahora queremos preguntar, ¿qué es la mujer? Ainda nos baseando no natural. Aún basándonos en lo natural. A gente tinha dito que é o elemento humano com inteligência, ideias e propósitos. Habíamos dicho que es el elemento humano con inteligencia, ideas y propósitos. Então a gente vai colocar praticamente a mesma coisa.
Entonces vamos a poner prácticamente lo mismo. Poderia colocar humano, mas vou colocar entidade, uma pessoa, Podría poner humano, pero voy a poner entidad, una persona, com. con, A gente colocou propósito, ideias e tal. pusimos acá Um propósito, ideas, um sinônimo seria ideologia. y un sinónimo sería ideología. Todas as pessoas têm ideologia. Todas las personas tienen ideología. É como quando as pessoas às vezes dizem: Eu não tenho. Eu sou apolítico, eu não acredito em nada. Es como cuando la gente dice, yo soy apolítico, no creo en nada. Não, você acredita. E a gente diz: Você acredita sim em algo. Y decimos, sí, crees en algo. É, e aquilo é a tua ideologia. Y esto es tu ideología. Então, sempre um ser humano vai ter alguma ideologia. Entonces, siempre un ser humano tendrá una ideología, Seja boa ou seja ruim. sea buena o mala. Renilde, você tem uma pergunta? Hey, Niuji, ¿tenés alguna pregunta? Que vejo que você está com o microfone. Yo veo que tenés el micrófono prendido. Tá. Desculpa, Pedro, não. Não, tudo bem. Dijo que no. Deixa eu colocar aqui na mesma cor. Então, gente, temos boas definições, tipo, que respeitam a estrutura parabólica dessa mulher e a besta. Entonces tenemos buenas definiciones que respetan la estructura parabólica de la bestia. Essas duas definições que temos aqui, uma instituição política poderosa, Esas dos instituciones que tenemos acá, una institución política poderosa, que podemos resumir no símbolo de cadeira, só porque nos ajuda visualmente. que podemos resumir en el símbolo de una silla simplemente porque nos ayuda visualmente, E a entidade com ideologia, que vamos resumir no símbolo de uma pessoa. y la entidad con una ideología que vamos a resumir con el símbolo de una persona. E essas pessoas se sentam naquela cadeira Y esas personas se sientan en esa silla e quando estão sentadas naquela cadeira, têm a capacidade de tomar decisões muito poderosas. y cuando están sentadas en esa silla tienen la capacidad de tomar decisiones muy poderosas. Com essas duas definições, a gente agora é capaz de irmos para cada um dos sete reinos Con esas dos definiciones ahora tenemos la capacidad de ir a cada uno de los 7 reinos e achar a mulher e a besta em cada um dos sete reinos. y encontrar a la mujer y a la bestia en cada uno de los 7 reinos. E se a gente for para a Babilônia, Y si vamos a Babilonia, o reino babilônico, né, o trono, el é a trono besta. babilónico es la bestia E a pessoa que está controlando o trono é a mulher. y la persona que está en control del trono es la mujer. E a gente sabe que teve momentos bons e momentos ruins em Babilônia. Y sabemos que hubo momentos buenos y malos en Babilonia. O que aconteceu com Nabucodonosor quando ficou 7 anos é, convertido em besta? ¿Qué pasó con Nabucodonosor cuando estuvo durante 7 años como bestia? Ele mudou bastante, né? E voltou a ser o rei de Babilônia. Él cambió mucho y volvió a ser el rey de Babilonia. A gente poderia dizer que ele era a mulher má no início de Babilônia, Podríamos decir que en el inicio de Babilonia él era la mala mujer foi castigada por 7 anos. que fue eh, castigado por 7 años. Alguma pessoa se sentou na cadeira dele. Ele já não estava sentado ali. Alguna persona estuvo sentada en su silla, él ya no estaba ahí,
Mas quando ele voltou a ter sanidade mental, ele voltou a sentar na cadeira. Pero cuando volvió a tener sanidad mental, volvió a sentarse en la silla. Um dia ele morreu Un e tomou día, seu lugar um filho, un día él murió y entonces tomó su lugar un hijo suyo ou um neto. o un nieto. E como acabou a história de Babilônia? ¿Y cómo y cuál fue el fin de la historia de Babilonia? Que está no livro de Daniel. Que está en el libro de Daniel. A gente diz que Daniel leu as palavras que estavam na parede, né? Decimos que Daniel leyó las palabras que estaban en la pared E disse para Belsassar: O teu reino foi pesado e foi achado em falta. y dijo a Belshazzar que tu reino fue pesado y fue encontrado en falta. E aquela noite o reino babilônico foi destruído. Y en aquella noche el reino de Babilonia se destruyó. Poderíamos dizer que, na totalidade, esse reino da Babilônia fez coisas erradas e foi destruído. Podríamos decir que en totalidad el reino de Babilonia hizo cosas malas y fue destruido. Mas quando a gente vai para o sexto, ele é uma anomalia. Pero cuando llegamos al sexto hay una anomalía. Diz que o sexto é o período em que a besta não é. Se dice que el sexto es el periodo en que la bestia no es. É o período em que a mulher não está. A mulher, pelo menos a mulher de Apocalipse 17, a mulher má, não controla. Es el periodo en que la mujer mala de Apocalipsis 17 no tiene el control. E por isso, o paralelo desse sexto rei é o cordeiro. Y por esto, el paralelo del sexto rey es el cordero. Um reino bom. Un buen reino. Mas tudo vai mudar. Pero todo va a cambiar, Porque voltará a mulher má. porque la mujer mala volverá. E quando ela volte, agora será chamado de sétimo rei, o reino. Y cuando vuelva, esto se llamará el séptimo reino, Uma mudança. un cambio. Então, no movimento, estivemos estudando como morre o sexto reino. En el movimiento estuvimos estudiando cómo muere el sexto reino. E o sexto reino, é, ele morre do mesmo jeito que ele se mantém vivo. Y el sexto reino muere de la misma manera en que se mantiene vivo, Quando chega um ano eleitoral. cuando llega el año de elecciones. É por isso que todas as pessoas dessas três opções Es por esto que todas las personas de esas tres opciones falaram que o decreto dominical era o ciclo eleitoral de 2024. dijeron que el decreto dominical era el ciclo electoral de 2024. Hum, o ciclo eleitoral ele tem diferentes fases. El ciclo electoral tiene diferentes fases. Alguém conhece qual é a fase anterior a julho? ¿Alguien conoce cuál es la fase que viene antes de julio? Como se chama? ¿Cómo se llama? Ela se chama de primárias. Son las primarias. Nas primárias, tem muitas pessoas que são candidatos, En las primarias hay mucha gente candidata, mas não são candidatos para a presidência. pero no son candidatos a la presidencia. São candidatos para a nomeação do partido. Son para la nominación del partido. E quando aquela competição acaba, as primárias, Y cuando terminan esa competencia, os partidos escolhem a uma pessoa só.
Los partidos que tienen que elegir a solamente una persona. Então, após julho, já não é mais primárias. Entonces, luego de julio ya no son las primarias. Agora é a campanha eleitoral. Ahora tenemos la campaña electoral. Nas leis dos Estados Unidos é muito claro a diferença entre primárias e campanha. En las leyes de Estados Unidos hay una diferencia muy marcada entre las primarias y la campaña. Ninguém era candidato à presidência antes de julho. Nadie era candidato a la presidencia antes de julio. Eles aspiram à nomeação do partido, Ellos aspiran a la nominación del partido. mas quando já são nominados, agora são candidatos à presidência. Pero ahora, después de la nominación, ya son candidatos a la presidencia. Em novembro, um dos candidatos vai ganhar, En noviembre, uno de los candidatos va a ganar. e de novembro a janeiro temos a última fase do ciclo eleitoral. Y de noviembre a enero tenemos la última fase del ciclo electoral. E ela se chama de transição. Y a esta fase se llama transición. Isso para deixar claro que o ano eleitoral, ele tem fases. Y esto para dejar en claro que el año electoral tiene fases. O decreto dominical é quando a transição é completada, Y el decreto dominical es cuando esta transición se completa ou é quando um dos dois candidatos é eleito, o es cuando uno de los candidatos es elegido ou quando os partidos elegem os dois candidatos. o cuando los partidos eligen a los dos candidatos. Mas agora a gente tem Apocalipse 17, Pero ahora tenemos Apocalipsis 17, que diz que a mulher se senta numa cadeira, que dice que la mujer se sienta en una silla, na besta. en la bestia. Eu vou avançar mais rápido por conta de tempo. Y por tiempo yo voy a avanzar un poco más rápido. Em 2024, precisamos encontrar o que é a besta e o que é a mulher má que se senta naquela cadeira. En 2024 tenemos que entender qué es la bestia y cuál es la mujer mala que se sienta en esa silla. Alguém gostaria de dizer o que é a besta em 2024? ¿A alguien le A gustaría instituição decir política? qué es la bestia en 2024, la institución política? Ninguém? ¿Nadie? Vamos participar. Ó, se a cadeira é algo que é um objeto que vai ser sentado, então tem que ser a, a presidência, né? Si, Presidência, ou seja, não estou sabendo expressar. A si la presidência silla, dos Estados Unidos. si la silla es algo que va a ser sentado, entonces tiene que ser la presidencia de los Estados Unidos. É aquilo poderoso que a mulher má almeja. Sí, es la cosa poderosa que tiene en vista la Eu mujer imagino mala. que ela senta nesses três períodos que ela, talvez no dia 6, onde ela toma posse, tenho dúvida em relação a isso. Y yo imagino que ella se sienta en ese periodo, tal vez en el día 6, Se refere a janeiro? cuando toma posesión de la Assim, a gente já sabe, Mas presidencia. porque a antes de gente, chegar lá, Pero a antes besta de é a eso, presidência. la bestia es la presidencia. do meu ponto de vista, assim, que é a cadeira, né? Onde a mulher vai sentar. Sí, en mi Isso. punto de vista, sí, que es la silla en donde se sienta la mujer. Perfeito. As Perfecto. implicações do que a gente está falando aqui
Las implicaciones de lo que estamos diciendo é que todas as pessoas que se sentaram naquela cadeira até 2024 es que todas las personas que se sentaron en esa silla hasta 2024 não cumpriam a definição de mulher má, no cumplían la definición de mala mujer, porque o por causa sexto da ele é sua bom, porque el sexto es bueno, o sexto é cordeiro. el sexto es el cordero. A gente sabe que ele entra num declínio e ele vai piorar, Y sabemos que entra en un declinio y va a empeorar, mas estamos deixando que a profecia nos diga qual o momento, o ponto de virada. pero estamos dejando que nos diga la profecía cuál es el punto de inflexión. Mas o essa mulher sentar não seria o decreto dominical, ou seria? A pergunta que você está querendo saber é isso? O Entonces, movimento, a gente já tem a esa definição que o mujer, decreto dominical começa em 18 de julho, Peraí, certo? Renan, que ela tá traduzindo. Desculpa. entonces, esta mujer cuando se sienta sería la ley dominical. ¿Esa es la pregunta que quieres hacer? Vou chegar lá. Sí, a eso vamos. Desculpa, não sabia. Segundo os estudos, a mulher má chegaria no ciclo eleitoral de 2024. Según los estudios, la mala mujer llegaría en el ciclo electoral de 2024. E se é 2024, quem é a mulher Y si má? es 2024, ¿quién es la mala mujer? Já definimos que a besta é a presidência. Ya definimos que la bestia es la presidencia. E a É partir de uma mulher má 2024 dentro chegará uma desse mulher plano. má. Y desde 2024, una mala mujer. O Renido falou Trump? Yo no entendí. Com a sua ideologia, né? E ele representa a ideologia. Y dijo que Trump, porque él representa la ideología. Ele representa a entidade com ideologia. Ele não é a ideologia, ele é uma pessoa. Él representa la entidad con una Hum. ideología. Él no es la ideología porque es una persona. E aqui, de forma simples e rápida, a gente vai. Temos um modelo e Y, vamos testar ele. y acá de manera simple y rápida tenemos un modelo y vamos a testar. Trump e a mulher Trump y la mujer. e a presidência é a besta. Y la presidencia es la bestia. Baseado nessas duas coisas, Basado en esas dos cosas, me falem quando a mulher má se senta na besta. díganme, ¿cuándo la mala mujer se sienta en la bestia? Lembrando que é uma relação de controlar. Controle. Acuérdense que se trata de una relación de control. Então seria dia 6 de janeiro. Y dice que en 6 de enero. Na verdade, é o 20, mas entendi. Vamos falar janeiro. En realidad es el 20 de enero, pero vamos a decir Perdão. enero. Alguém mais? Quando a mulher Trump se senta na besta para controlá-la? ¿Alguien más? Cuando la mujer Trump se sienta a la bestia para controlar, para tener control. Por favor. Ninguém quer falar? ¿Nadie quiere decir algo? Sejam fiéis à metodologia. Quando a mulher se senta na besta e a controla? Sean fieles a la metodología. Cuando se sienta la O mujer dia en la 20 de bestia janeiro está para errado? controlarla. Do seu ponto de vista? Eu penso dia 20. Yo pienso el 20 de enero. ¿En tu punto de É, vista está mal? você já deu sua opção. Bueno, ya diste tu opción. Eu gostaria de saber que outras pessoas poderiam dizer sobre isso também.
Me gustaría saber qué otras personas piensan sobre esto. O Matias concorda com janeiro, que Matías são está duas de acuerdo pessoas. con enero, que son dos Alguém personas. mais? ¿Alguien más? Pedro, eu tenho uma pergunta. Pode Pedro, falar. tengo una pregunta. O ponto em que o Trump se converte na mulher de Apocalipse 17 é o mesmo, El punto en el que Trump se vuelve la mujer de Apocalipsis 17 es el mismo, Pode falar. é o mesmo ponto que Trump está sentado acima da besta? el mismo punto en que Trump se pone sentado en la bestia. Não quando se senta. Não No, vamos dizer quando o Trump virou a mulher má. Isso seria outro estudo. no cuando se sienta, no vamos a decir cuándo se vuelve la mala mujer. Esto sería otro estudio. Mas em algum momento ele tem a intenção de se sentar. Ele Pero, procura isso. pero en algún momento tiene la intención de sentarse, lo busca, Ao ponto de que ele se candidatou nas primárias. a tal punto de que se candidató en las primarias. E havia uma Então, mulher chamada de Nikki Haley, que queria ser presidente também. Y había una mujer que se llamaba Nikki Haley, que también quería ser presidenta. E ele então, teve que ganhar contra todos aqueles candidatos. Y él tuvo que vencer todos aquellos candidatos. Ele já era a mulher má, ele tinha más intenções com aquela cadeira. Él ya era la mala mujer, tenía malas intenciones con la silla. Mas quando virou a mulher má, nós sabemos, baseados em Apocalipse 17. Pero cuando vino a ser la mala mujer, no sabemos basados en Apocalipsis 17. Mas quando se sentou na besta, já era a mulher má. Pero cuando se sentó en la bestia, ya era la mala mujer. Ajudou? ¿Esto te ayudó? ajudou sim, mas eu tenho outra pergunta sobre Pode isso. falar. Sí, pero tengo otra pregunta sobre esto. Você acha, porque o Trump já foi presidente no Sexto Reino, Porque Trump ya fue presidente en el sexto reino. mas isso não quer dizer que ele já era a mulher má no Sexto Reino. Pero eso no quiere decir que ya era la mala mujer en el sexto reino. Ou era? ¿O era? O modelo diz que não era. El Sim. modelo dice que no. E se o modelo diz que não era, é porque que Trump não era a mulher má. Y si el modelo lo dice, Trump no era la mala mujer. E eu concordo com isso. O modelo não fala que o Trump era a mulher má no Sexto Reino. Yo estoy de acuerdo con eso. El modelo nos dice que Trump no era la mala mujer en el sexto reino. Mas, como você falou, e eu concordo, eu acho que o Trump já era a mulher má antes de se sentar no trono. Pero Isso. como dijiste, y estoy de acuerdo, yo creo que Trump ya era la mala mujer antes de sentarse en el trono. Então, outra pergunta agora. Entonces, ahora otra pregunta. A pergunta é, o que torna Trump a má mulher foi ele querer se sentar no trono, a intenção de se querer sentar no trono ou o fato de se sentar no trono? Entonces, la pregunta es, ¿lo que le hace malo a Trump es la intención de sentarse en el trono o sentarse en el trono? É a má ideologia. Es la mala ideología. O que te faz mulher má ou boa é a ideologia que tu tem. Lo que te hace una mala o buena mujer es la ideología que tenés. Alguma coisa na ideologia de Trump mudou da primeira presidência para a segunda. Alguna cosa en la ideología de Trump cambió de la primera a la segunda presidencia. Ok, sim, concordo com isso. Ok, estoy de acuerdo Ah, con eso. aproveitando que você está aí,
usando só a simbologia da mulher sentando-se sobre a besta. Utilizando solamente la ideología de la mujer que se sienta sobre la bestia, Quando a mulher má, que é Trump, se senta na besta. cuando la mala mujer que es Trump se sienta en la bestia. Para mim, não sei, eu falaria Julio, mas eu não sei como explicar isso. Para mí yo diría Julio, pero no sé cómo explicarlo. Não é tão complicado. No es tan complicado. Se a presidência é a besta Si la presidencia es la bestia e Trump é a mulher, y Trump es la mujer, e se sentar numa besta, no literal, é controlar aquele animal, y si sentarse en una bestia en lo literal es controlarlo, controlarla, a pergunta é: o Trump controla a presidência em julho, controla a presidência em novembro ou controla a presidência em janeiro? la pregunta es, ¿cuándo Trump controla la presidencia? ¿En noviembre, en julio o en enero? Eu acho que aí é uma confusão, Pedro. Yo creo que hay una confusión, Pedro. A gente Ou, sabe que a ou resposta final vai ser que o decreto dominical é julho. Isso já não é um segredo. Sabemos que la respuesta final es julio, no es un secreto, Mas a gente precisa ser honestos com nossa consciência. pero tenemos que ser honestos con nuestra conciencia. E o controlar aquele animal acontece aqui. Y el control del animal pasa acá. É, por tempo, não vou continuar fazendo a pergunta. É simplesmente, é fato, ele controla só lá em janeiro. Pero un momento no voy a seguir haciendo preguntas. Lo que controla es, cuando controla es en enero. Então a gente vai fazer assim. Que é Entonces, mulher, aqui a besta, ela se senta. entonces aquí la mujer, la bestia, se sienta. Já entendemos o símbolo. Ya entendemos el símbolo. A Petinha fala novembro. La pechiña dice noviembre. Ele ganha a eleição em novembro, mas ele não controla a presidência em novembro. Él gana las elecciones en noviembre, pero no controla la presidencia en noviembre. O Biden vai ser presidente até janeiro. Biden será presidente hasta enero. Então, com a simbologia da besta, novembro fica fora. Entonces, con la simbología de la bestia, noviembre está fuera. E julho também. Y julio también. Mas a pessoa tá, a pessoa não, a gente está esquecendo que não tem só um símbolo em Apocalipse 17. Pero las personas se olvidan que solamente hay un símbolo en Apocalipsis 17, Que tem mais de um símbolo, que hay más de un símbolo. Obrigada. que seria, ¿Qué vamos ler, sería? Vamos a leer. verso 3. Apocalipsis 17:3. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta. Un poquito. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia. Um verbo, algo que a mulher faz, se sentar na besta. Es un verbo, algo que hace la mujer, que es sentarse sobre la bestia. Verso 2. Versículo 2. Antes de falar da mulher sentada na besta, Antes de hablar sobre la mujer que se sienta la bestia, com a qual se prostituíram os reis da terra. con la cual se prostituyeron los reinos de la tierra, los Temos reyes. outro natural aqui. Tenemos otro natural acá, Outra parábola. otra parábola. Vou colocar a mulher Yo voy a poner la mujer e vou colocar outra pessoa, outro ser humano. y yo voy a poner otra persona, otro ser humano. Só que essa pessoa é um rei. Pero esa persona es un rey.
Lado esquerdo, uma relação da mulher com o animal. A la izquierda, la relación de la mujer con un animal. À direita, a relação da mulher com outro ser humano. A la derecha, la relación de la mujer con otro ser humano. Em uma é o assunto de cavalgar En una tenemos el tema de montar e do outro lado temos o tema de fornicar, y del otro lado, el de la fornicación, relação sexual. relaciones sexuales. Não vamos nem entrar no fato de que ela é uma relação ilícita, por isso fala de fornicação. Y nos vamos a adentrarnos al hecho de que se trata de una relación sexual ilícita. Quando a mulher se senta na besta, Cuando la mujer se sienta en la bestia, é o mesmo de quando a mulher fornica com os reis. es lo mismo de cuando la mujer está teniendo relaciones sexuales con los reyes. Porque o verso 9 diz que a besta tem 7 cabeças Porque el versículo 9 dice que la bestia tiene 7 cabezas e que são 7 montes. y que son 7 montes. E depois no 10 diz, mas também são 7 reis. Y después en el 10 dice que también son 7 reyes. Então, os reis Entonces los são. reyes, Lembra que eu falei de besta é uma instituição política poderosa? acuérdense que yo dije que la bestia es una institución política poderosa. O rei é a instituição política poderosa. El rey es la institución política poderosa. É a cadeira, é a presidência. Es la silla, la presidencia. Quando a mulher se senta na besta, é o mesmo momento de quando a mulher se deita com o rei. Cuando la mujer se sienta en la presidencia, es el mismo momento en que la mujer se acuesta con el rey. E eu vou fazer a mesma pergunta e a resposta tem que ser sempre a mesma. Quando ela se deita com o rei? Em janeiro. Y yo voy a hacer la pregunta y la respuesta tiene que ser siempre la misma. ¿Cuándo se acuesta con el rey? En enero. O contato físico. El contacto físico. A parte interessante desses dois símbolos, La parte interesante de esos dos símbolos, temos símbolo 1, símbolo 2. tenemos el símbolo 1 y el símbolo 2. Algum desses dois símbolos, seja montar ou fornicar, Algún de esos dos símbolos, o sea, montar o fornicar, acontece antes da ação física? pasa antes de la acción física. Qual é? ¿Cuál es él? Mateus Tem como, 5:28. Mateo Pode fa- 5:28. Pode falar, Renildo. tem como você elaborar a pergunta? É uma pergunta que você fez, tem como você elaborar de novo? Falhou para mim. ¿Podés elaborarlo otra vez? ¿Es una pregunta? Montar uma besta acontece só quando você monta a besta. Montar una bestia es algo que pasa solamente cuando montas a una bestia. Fornicar com uma pessoa acontece só quando a gente deita com essa pessoa? Y fornicar con alguien es algo que pasa simplemente cuando te acuestas con esa persona, Não segundo a Bíblia. no según la Biblia. Você pode já fornicar só com as suas intenções na sua cabeça. Podés fornicar simplemente con las intenciones en su cabeza. Ou seja, antes do contato físico, você já pode estar em fornicação. Antes del contacto físico, podés ya estar en fornicación. Entendi. Entendí. Mateus 5:28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. O sea, Mateo 5:28, aquel que mira a una mujer con la intención de codicia, ya cometió adulterio en su corazón. A pessoa já tem intenções na sua cabeça.
La persona ya tiene intenciones en su cabeza, en su mente. E é aqui quando a gente tem que decidir o decreto dominical Y aquí es cuando tenemos que decidir el decreto dominical, é um marco que es un hito que marca o início do decreto dominical. que va a marcar el inicio de la ley dominical. Nosso trabalho é encontrar o início, Nuestro trabajo es encontrar el inicio, ou seja, o primeiro momento. o sea, el primer momento, Montar a besta é janeiro. y montar la bestia. Es enero, Se deitar com o rei e fornicar com ele é janeiro. acostarse con el rey y fornicar con él es enero. Mas você pode ter começado a fornicação antes. Pero puedes haber empezado la fornicación antes. Segundo a Bíblia, você fornica com as intenções da sua cabeça. Según la Biblia, haces fornicación con las intenciones de tu cabeza. Em português fala atentar. En portugués, atentar. Que não sei o que significa, mas em espanhol significa olhar. Que no sé qué es lo que significa, pero en castellano es mirar. Atentar es Nesse colocar caso, se atención. encaixa com Colocar 18 de atenção. julho. Beleza. E em inglês fala também olhar. Y en inglés también dice mirar. Agora temos um novo natural para estudar, já não é mais a besta. Y ahora tenemos el nuevo natural para mirar, ya no la bestia. Temos uma mulher aqui, Tenemos acá una mujer, temos um rei do outro lado. tenemos un rey del otro lado, Segundo o verso, según el versículo. quando acontece a fornicação entre essas duas pessoas, ¿Cuándo pasa la fornicación entre esas dos personas? Quando uma olha e deseja, pelo contato visual mesmo, Por el contacto visual, do cuando una de las pensamento em primeiro personas lugar, mira né? y desea en el pensamiento, antes do toque. antes del toque, Não é janeiro, no en enero, porque é antes do toque físico. porque es antes del toque físico. Precisamos saber, é julho ou é novembro? Tenemos que saber, ¿en julio o en noviembre? Julho, eu En diria julho. julio, diría yo. E precisamos saber como provamos julho com essa simbologia. Y tenemos que saber cómo vamos a probar julio con esa simbología. A Lara Alice tem um comentário? Lara tiene un comentario. Mas ele não desejou desde quando ele se candidatou nas primárias, foi permitido? Antes de Pero julho? él la deseó desde las primarias, antes de julio, desde que deseó Mas, entrar a las primarias. mas o verso diz: quem é que fornica? Pero el versículo dice, ¿quién hace fornicación? E em português diz assim: Y en portugués es así. com a qual se prostituíram os reis da terra. Con la... eh, ¿cuál es el versículo? 17:2. Ah, ok. Perdón. Ah, vou te falar. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Ou seja, o marcador da fornicação não é quando a mulher está com a intenção. O sea, lo que marca la fornicación no es cuando la mujer tiene la intención. Ela está com a intenção de ficar com esse rei há bastante tempo. Ella tiene la intención de quedarse con ese rey hace mucho, Mas ela não tem acesso ao rei ainda. pero no puede acceder a él todavía.
E por isso o verso diz: são os reis da terra que se prostituíram com ela. Entonces, por eso el versículo dice, son los reyes de la tierra que se prostituyeron con ella. Lembrem-se que rei, estamos falando da cadeira. Acuérdense que cuando decimos rey, estamos hablando sobre la silla. E quando decimos a mulher, estamos falando de Trump. Y cuando decimos la mujer, estamos hablando de Trump. Mas o verso diz: quando você olha para cobiçar, Pero el versículo dice, cuando miras con codicia. temos que procurar um momento em que a cadeira, o rei, olha para Trump, a mulher. Tenemos que buscar el momento en que la silla, el rey, mira hacia Trump, la mujer. E o problema que a gente tem é que a cadeira é um objeto inanimado. Y el problema que tenemos es que la silla es un objeto inanimado. Como assim uma cadeira decide olhar ou não olhar para alguém? ¿Cómo puede una silla decidir mirar o no hacia alguien? A chave está sempre primeiro no natural. La clave siempre se encuentra primeramente en lo natural. Que faz que as pessoas decidamos olhar ou não olhar? ¿Qué hace que las personas decidan mirar o no? Tem um poder que a gente usa para olhar ou não olhar. Hay un poder que usamos para mirar o no. Pedro, Pode falar. muchas veces pensamos en que Trump codiciaba a Cadeira, Muchas veces pensamos que Trump codiciaba la silla, mas o grande pecado es que fue a Cadeira, o governo, quien codizó a mulher. pero el gran pecado es que la silla, el gobierno, fue lo que codició la mujer. Y eso acontece en el 18 de julio. Y eso pasa en el 18 de julio. Ahí podría verla. Ahí podría verlo. Pensaba en esto. Yo pensaba en eso. Mas eu preciso uma forma de provar que é Júlio. Pero necesito una manera de probar que se trata de Julio. Como eu sei que a cadeira, a presidência, olhou para Trump em julho? ¿Cómo puedo decir que la silla, la presidencia, miró hacia Trump en Quando os julio? o Partido Republicano, no caso, endossou ele, Cuando fue endosado por el Partido Republicano. Cuando fue respaldado por el Partido Republicano. Eu penso que a gente falta interpretar de forma completa o natural ainda. Yo pienso que todavía nos falta interpretar de manera concreta mejor lo natural. O Orlando estava perguntando, diz reis, não rei. Y Orlando estaba preguntando, dice reyes y no rey, Porque são 7 reis. porque son 7 reyes. Eles fornicaram. Ellos hicieron fornicación. O trono de Babilônia, o trono de Medo-Pérsia, o trono de cada um dos reinos. El trono de Babilonia, de Medo-Persia, cada uno de los reinos. Volto para o natural. Quando uma pessoa fornica, Vuelve entonces a lo natural. ¿Cuándo fornica una persona? não é simplesmente porque você olhou. Você olha com alguma intenção. No es simplemente porque miras con alguna intención. Você tem um envolvimento emocional. Tienes un involucramiento emocional. Isso não acontece do nada. Y eso no pasa de la nada. É uma decisão. Es una decisión. Qual é o poder que controla nossas decisões? ¿Cuál es el poder que tiene control de nuestras decisiones? A vontade. La voluntad. O elemento que está faltando aqui no natural é a vontade. El elemento que falta en lo natural es la voluntad. Porque o rei pode decidir olhar para um lado ou olhar para o outro. Porque un rey puede decidir mirar hacia un lado o hacia otro. Mas e a cadeira? Como a cadeira decide isso? Pero ¿y la silla? ¿Cómo puede decidirlo? A presidência não pode. La presidencia no lo puede hacer.
Então a gente precisa algo que no natural está na cabeça do rei, que é a vontade. Entonces ocupamos algo que en lo natural está en la mente del rey, que es la voluntad. Na cadeira tem que ter algo que seja essa vontade. En la silla debe haber algo que sea esa voluntad. E a chave se Olha. encontra Y la clave se encuentra nas leis do processo eleitoral. en las leyes del proceso electoral. Sabemos que não é janeiro porque esse é o momento do contato físico. Sabemos que no se trata de enero porque ese es el momento del contacto físico. A gente sabe que não é novembro Sabemos que no es noviembre porque em novembro a cadeira e Trump já se conheciam. porque en noviembre la silla y Trump ya se conocían. A presidência a campanha é uma competição pela cadeira, ver quem merece a cadeira. La campaña es una competencia por la silla. Então, a cadeira, a presidência sabe quem são os candidatos, Entonces la presidencia sabe quiénes son los candidatos. mas nas primárias, Pero en las a, primarias, a presidência, a cadeira, não sabe quem é os candidatos. la presidencia, la silla no sabe quiénes son los candidatos. Nos republicanos havia, sei lá, mais de 10 candidatos. De los republicanos había más de 10 candidatos, Não candidatos à cadeira. no candidatos a la silla. Na lei, literalmente, não são candidatos à presidência. En la ley, literalmente no son candidatos a la presidencia. Ninguém é candidato à presidência sem a nomeação do partido. Nadie es candidato a la presidencia sin la nominación del partido. Quando te nomeia o partido, Cuando te nombra el partido, você vira um candidato à presidência. pasas a ser un candidato a la presidencia, Assim como a Kamala foi nomeada em agosto como pasó con Kamala en agosto e julho com Trump. y en julio con Trump. Mas como estamos procurando a mulher má, Pero como estamos buscando la mala mujer, a gente tira a Kamala porque é ruído sacamos a Kamala porque esto es ruido e sabemos que Trump virou visível para a presidência só em julho. y sabemos que Trump se hizo visible para la presidencia solamente en julio. É como se a vontade fosse um muro. Es como si la voluntad fuera una pared, un muro, A cadeira não pode ver além desse muro. y la silla no puede ver más allá de ese muro. E diz a Bíblia que a fornicação acontece quando você olha. Y dice la Biblia que la fornicación pasa cuando miras. Precisam tirar esse muro Tienen que sacar ese muro e agora vira visível para a cadeira. y ahora se hace visible para la silla. E Trump vira. É um momento em que Trump é candidato legal a essa presidência. Y ese es el momento en que Trump se vuelve el candidato legal para esa presidencia. E isso só acontece no 18 de julho. Y eso solamente pasa en el 18 de julio. Gabriel, tem uma pergunta? Ou já Gabriel, não mais? ¿tenés una pregunta? Ehm, assim, eu consigo seguir esse raciocínio, mas me restou um pouquinho de dúvida. Yo puedo seguir tu razonamiento, pero me quedó una duda. Porque quem permitiu, né, a nomeação do candidato foi o partido. Porque quien permitió la nominación del candidato fue el partido. E como o Curtis, né, elaborou bem, eles falharam nos seus mecanismos de prevenir um candidato extremo, o fanático. Y como explicó bien Curtis, el partido falló
en impedir un candidato extremo. Ou seja, tecnicamente, o Trump nunca deveria ter chegado a ser nomeado porque ele cumpre com todos os critérios que o excluiriam. Entonces, técnicamente, Trump nunca debiese ser nominado porque cumple con todos los criterios que lo excluirían. Então, a minha confusão está com a cadeira desejando, porque quem então é a cadeira? A cadeira não é o partido, mas é a, a presidência, não? Uhum. Entonces, mi confusión tiene que ver con la silla que lo desea, porque la silla no es el partido, sino la presidencia. E como a cadeira não se defende a si mesma, Y como la silla no se defiende a sí misma, ela precisa de um elemento que decide por ela quem é o candidato. y ella necesita un elemento que decide por sí misma quién será el candidato. É como dizer que a minha vontade, eu poderia ter exercido ela para o bom, para o bem, Es como decir que yo pudiera haber ejercido mi voluntad para el bien, mas quando eu usei a minha vontade para escolher o mal, pero cuando usé mi voluntad para elegir lo malo, a Bíblia chama isso de pecado. la Biblia lo llama pecado. Então, quando a vontade da cadeira, O sea, cuando la voluntad de la silla, que estamos dizendo que são os partidos, que decimos que son los partidos, escolhem o errado, elige lo que es malo, ou seja, deixam um candidato ruim passar, o sea, dejan que pase a un a un malo candidato, a cadeira não consegue evitar, ela fornica com Trump. la silla no puede evitarlo y entonces comete fornicación con Trump. Porque a vontade da cadeira escolheu fazer o Trump visível. Porque la voluntad de la silla eligió hacerle Trump visible. E é chamado de fornicação porque é ilícita a relação. Y se dice fornicación porque la relación es ilícita. O Trump não deveria ser candidato. Trump no debiera ser un candidato. A Lalice tem uma pergunta? Um La comentário? Annalise, Trump tivesse ganhado. E se o Trump não tivesse ganhado? ¿y si Trump no hubiese ganado? É como você ter planejado trair a, a sua esposa, por exemplo, Es como si hubieses planeado engañar a tu esposa, por ejemplo. você se mandou mensagens, combinaram o local que ia se encontrar, Se hicieron, cambiaron mensajes, acordaron el lugar donde se encontrarán. e quando chegou a hora do encontro, Y cuando llegó el momento del encuentro, houve uma emergência e a pessoa teve que ir embora. hubo una emergencia y la persona tuvo que irse. Você fornicou ou não fornicou? ¿Cometiste fornicación o no? Foi adultério ou não foi? ¿Esto fue adulterio o no? Foi? Você fornicou, mas você não sentou na besta? Fornicaste, pero no sentaste en la bestia. Mas fornicou. Mas seria decreto dominical? ¿Pero cometiste fornicación? ¿Eso sería el decreto dominical? É uma hipótese que nunca aconteceu, Es una hipótesis que nunca pasó, mas houve um adultério pero hubo un adulterio que depois foi consumado. que luego se consumó. É, mas saindo das hipóteses, Pero saliendo las hipótesis, o meu propósito com o estudo mi propósito con el estudio é que a gente aceita às vezes a data
Es que a veces aceptamos una fecha, mas é realmente você, olhando Apocalipse 17, tem como chegar a julho. pero realmente mirando a Apocalipsis 17 hay una manera de llegar a julio. E o, a relação que dá a data não é o montar a besta, é o fornicar com o rei. Y la relación que nos hace llegar a una fecha no es montar a la bestia, sino la fornicación con el A rey. mulher faz duas coisas: La mujer hace dos cosas, monta ou fornica. Monta e fornica. monta y comete fornicación. Mas fornicar é uma ação que começa antes do contato físico. Pero la fornicación es algo que empieza antes del contacto físico, É com o contato visual. es con el contacto visual. Mas a cadeira ou a presidência é um objeto inanimado. Pero la silla o la presidencia es un objeto inanimado. Então escolhemos que o momento do contato visual, simbolicamente falando, Entonces elegimos que el momento del contacto visual, de una manera simbólica, é quando esses candidatos são legalmente nomeados candidatos. es cuando estos candidatos son legalmente nominados. Agora a cadeira espera uma das duas pessoas. Y ahora la silla va a esperar una de esas dos personas. Pedro, As conhece. Las conoce. Antes não conhecia. Antes no las conocía. Por simples leis eleitoral. É assim. Por simple ley electoral es así. A Kamala é ruído, porque ela, na verdade, é uma mulher boa. Kamala es ruido porque en realidad es una buena mujer. Então, a má mulher entrou em contato visual com a cadeira em julho. Entonces la mala mujer entró en contacto visual con la silla en julio. Não estamos respondendo todas as perguntas. No estamos contestando todas las preguntas. Tem muita mais coisa que perguntas que se geram só desse estudo. Hay muchas otras preguntas que se generan a partir de ese estudio. Mas acredito que temos Pedro. suficiente evidência para saber que em julho Trump vira visível para a cadeira. Pero tenemos suficiente evidencia que en julio Trump se vuelve visible para la silla. E a palavra é visível porque Mateus 5:28 diz quando você vê a mulher. Y la palabra es visible porque Mateo 5:28 dice, cuando ves a la mujer. A Renilde tem a mão levantada? Geniuji tiene la mano alzada. sim, Pedro. Eu ia fazer uma pergunta, mas você acabou que já comentou sobre, Si yo porque iba a você hacer una falou que pregunta, também a Câmara Só um teve pouquinho, que essa. a Carolina está traduzindo. Já te sí, yo aviso. iba a hacer una pregunta, pero ya comentaste al respecto. Pode falar? Você acabou explicando que também a Câmara teve essa oportunidade. Ela também teve essa visão da cadeira e a cadeira teve a visão da Câmara, certo? Porque dijiste que Kamala también tuvo esa oportunidad, que ella tuvo la visión de la silla y que la silla también la vio. Sim. Tá. Essa era a minha pergunta. Esa era mi pregunta. Pedro, Pedro, Obrigado. Tem mais alguma? posso falar, Pedro? Pode Pedro, falar. ¿puedo hablar? Eu sempre confundi o versículo 2 Siempre hice confusión con el versículo 2 de Apocalipse 17. de Apocalipsis 17. Pode falar. Pelo que eu entendi, Por lo que os entendí, reis da terra, los reyes de la no tierra, versículo 2, del versículo 2, são os reis passados. son los reyes pasados. O rei da primeira cabeça, El rey o de la rei da primera cabeza, segunda, de la o segunda, rei da terceira, el de la e assim tercera, sucessivamente. y así en adelante. Porque até então, Porque hasta eu entonces entendia que esses reis yo entendí que esos reyes estariam nesse período presente. estarían presentes en ese Não sei se ficou periodo. claro para mim aí.
Esto quedó Entendi seu claro ponto. para mí. Faz sentido para mim. Es lo que tiene sentido para mí. É isso. É que são 7 reis. Que son 7 reyes. E se são sete Sim, reis, com são os quais. 7 períodos. Y si son 7 reyes, Sim, son 7 periodos. Assim como são 7 cabeças. Así también como son 7 cabezas. isso. Só queria confirmar que eu entendi dessa forma. Mas entendi errado. Solo quería confirmar diciendo que yo entendí de esa manera, pero lo entendí mal. O sétimo rei fornicou com a mulher. El séptimo rey hizo fornicación con la mujer. Lara Litz? Mas ¿Clara? quando fala que os reis fornicaram com ela, está se referindo aos 7? Pero cuando dice que los reyes hicieron fornicación con ella, ¿se refiere a los 7? Tá. Com exceção do 6, Con excepción del sexto, que é uma anomalia. que es una anomalía E que deveríamos ainda estudar mais esse sexto rei. y que tendríamos que estudiar más. Gabi? Gabriela, Então, a gente diz que é com exceção do sexto reino. decimos Uhum. que con excepción del sexto reino. Pode falar. Mas em Apocalipse 17, verso 9, Pero en Apocalipsis 17, versículo 9, diz que a mulher ela está sentada nessas 7 cabeças. dice que la mujer está sentada en las 7 cabezas. Então, por que que a gente exclui a mulher no sexto reino e nesse verso não? Entonces, ¿por qué excluimos la mujer en el sexto reino y en ese versículo no? Porque nossa pergunta é: o que faz que a besta não seja no 6? Porque nuestra pregunta es, ¿qué hace con que la bestia no sea en el sexto? E como é que eu vejo que ela não é nesse verso? ¿Y cómo puedo saber que ella no es en ese versículo? Porque até de forma natural eu não consigo ver. Porque hasta de manera natural no puedo verlo. Porque agora você El, vai esquecer que é só uma mulher Porque ahora vas a olvidar que se trata simplemente de una mujer e que é só uma besta y de que es solamente una bestia ou Ou só um seja, rei. eu o tenho que solamente un rey. Perdão, Carol. Então eu tenho que manipular o verso. Entonces yo tengo que hacer manipulación de ese versículo. Eu acho que os versos te dão suficiente evidência para tu entender que são 7 fases. Yo creo que los versículos te dan suficiente evidencia para que entiendas que se tratan de 7 fases. Eu concordo, só não acho que me dá evidência que a mulher não está numa delas. Yo É, estoy de tá certo. acuerdo, solo no pienso que me da evidencia que la mujer no está en una de ellas. Daí, quando você vai para o reino 1 e você diz, a mulher estava sentada no reino 1, Entonces, cuando vas al reino 1 y dices la mujer estaba sentada en el reino 1 e você diz, estava assim, por isso era uma besta. y vos decís, sí, estaba, por esto era una bestia. E depois você vai para o 2, para o 3, para o 4, para o 5 e você sabe, em todas as ocasiões, eram bestas ruins. Entonces vas al 2, al 3, al 4, al 5 y en todas las ocasiones se trataban de malas bestias. Mesmo que o verso não diga, só diz que o sexto a besta está morta. Aunque no diga el versículo, solamente dice que en el sexto la bestia está muerta. Mas como está morta se diz que ela se senta na 7? Pero ¿cómo podría estar muerta si dice que ella se sienta en la séptima? É como se fosse uma limitação da parábola que a gente precisa explicar. Es como si fuera una limitación de la parábola que tenemos que explicar. Eu não tenho uma boa resposta. Yo no tengo una buena respuesta. Eu só vou e digo: o elemento que faz a besta ser a besta Simplemente digo que el elemento que le hace ser bestia
é a mulher. es la mujer. E quando junto Apocalipse 13, que o sexto é a fase cordeiro, Y cuando unimos Apocalipsis 13 en que el sexto es el Cordero, eu chego à conclusão, é um período onde esse reino, por alguma razão, é bom. llega a la conclusión de que es un periodo en que en ese reino, por alguna manera, es bueno. E só consigo ver que é bom porque quem se senta é bom. Y solamente puedo ver que es bueno porque el que se sienta es bueno. E digo, Mas, então a mulher não estava sentada, a mulher má pelo menos não estava sentada. Entonces la mujer mala no estaba sentada. Pode pois falar. é, por isso é que eu não consigo entender esse ponto, porque se não tem ninguém sentado, a menos que a gente vá dizer que está uma pessoa boa lá sentada, mas quem é então? Entonces por eso no Pedro, puedo entender ese punto, porque si no hay alguien sentado, eh, É, é um mistério. es un misterio. Ok. E não, e nosso trabalho é descobrir esse mistério. Y, Aham. y nuestro trabajo es descubrir el misterio. Obrigada, Matias? Pedro. a sumar a la conversa, Entonces voy a agregar aquí, voy a sumar a la conversación. eh, nos vemos que el capítulo es un capítulo complejo Vemos que el capítulo es un capítulo complejo y Joan repite y amplía e utiliza muchos símbolos, y Juan repite, amplía y hace uso de muchos símbolos, incluso para explicar una sola cosa. incluso para explicar solamente una cosa. Por eso uno acho que uno puede pegar un solo texto y achar que comprende, Por esto creo que no podemos agarrar un solo texto y creer que entendemos, sino que es pegar todas las veces que se repite y amplía sino a misma estructura. tenemos que agarrar todas las veces que se repite y amplía la misma estructura. Por eso, aunque fale, está en una bestia con 7 cabezas, Por esto, aunque diga que está la bestia con las 7 cabezas, luego va a hacer toda una estructura dispensacional luego hará toda una estructura dispensacional en la que va a hablar que en un momento estaba muerta. en la que No se era. dirá que en un momento no estaba muerta, que no era. O sea, tiene Estava esa morta. dispensacional, tiene esa Pode estructura falar. dispensacional o panorámica, como hace por mí estaba hablando. Entonces está esa estructura dispensacional o panorámica, como decía el anciano Parminder. Eso es. Eso es todo. Obrigado. Gracias. Bom, estamos encerrando. Pedro, Entonces ô estamos Pedro, cerrando. Renildo? é, eu não sei se talvez você vai acrescentar alguma coisa, Yo no sé si va a agregar talvez algo. o meu ponto esteja errado, Tal vez mi punto esté mal, mas em Apocalipse fala que tem uma cabeça que foi golpeada de morte. pero en Apocalipsis se dice que hubo una cabeza que estuvo E golpeada de esse muerte. golpe Y foi ese esse período golpe que a mulher não estava sobre o trono. fue el periodo en que la mujer no estaba sobre el trono. Em Apocalipse 3, não me lembro agora o verso, fala que essa imagem, que a besta faria uma imagem En Apocalipsis 13, no me a acuerdo ahora outra el besta. versículo, se dice que la bestia haría una imagen a la otra bestia. Conseguiu entender o que eu estou querendo dizer? ¿Se entendió lo Sim, que dije? entendi. Sí, E faz sentido, eu acho que vai por aí. y tiene sentido. Creo que tiene que ver. O fato dela ter sido golpeada é justamente tirar a mulher de cima da cabeça, que é o El, he- sexto período, el hecho de que que sea seria golpeada sería sacar la esse mujer período de encima de de la cortejo. bestia.
que sería ese periodo de de Cordero, 1798 de 1798 até a mulher tomar o trono novamente. hasta que la Seja curada mujer essa ferida. nuevamente esté en el trono con con la herida curada. Obrigado. É isso mesmo. Gracias, sí es así. Em, tá, vamos deixar por aqui? Entonces, llegamos hasta acá. Tem umas perguntas muito interessantes que a Carla colocou. Hay unas preguntas muy interesantes que puso Carla. Será que é a ideologia que define o que é uma mulher boa ou mulher ruim? ¿Sería la ideología lo que define que una mujer sea buena o mala? O Gabriel tinha colocado se ela se entrega ou deixa de resistir. Não peguei muito bem esse comentário. Gabriel también puso que si se entregaría o dejara de resistir. Yo no entendí muy bien ese comentario, Mas eu acho que a gente tem muito para continuar meditando. pero creo que tenemos mucho en qué pensar, seguir pensando. Por exemplo, por que que o rei fornica? Por que é ruim o rei ter uma relação com o Trump? Entonces, por ejemplo, ¿por qué tiene comité de fornicación el rey? ¿Por qué sería malo que el rey tenga una relación con Trump Ou com a mulher? o con la mujer? Aí vem o assunto de, será que talvez é porque o rei já estava em uma relação? Y entonces sería porque el rey tal vez ya estuviese en una relación. Tem mais coisa para trazer ainda. Hay más cosas también a traer a colación. É, vamos orar? Vamos a orar. Deus, muito obrigado de novo pela oportunidade maravilhosa de compartilharmos. Dios, nuevamente te agradecemos por la oportunidad de compartir, Pela participação e pelo entendimento. por la participación y por el entendimiento. Nos continue guiando e nos ajudando. Sigue guiándonos y ayudándonos. Tudo isso eu peço e agradeço em nome de Jesus. Y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amém. Amén.